Olá, no quarto aniversário do lançamento de sua candidatura, o presidente Joe Biden anunciou ontem que pretende concorrer à reeleição em novembro de 2024. É uma temeridade. Aos 80 anos, Biden é o mais velho presidente dos Estados Unidos. Se vencer, tomará posse para o segundo mandato com 82 anos e terminará o governo com 86 anos. Cerca de 70% dos norte-americanos, inclusive 51% dos democratas, não querem a reeleição de um presidente tão velho e muito menos a do ex-presidente Donald Trump. Biden tomou posse com 53% de aprovação, hoje tem 42,5% de aprovação e 53% de rejeição. Trump foi eleito pelo colégio eleitoral depois de perder para Hillary Clinton por 2.800.000 votos no voto popular em 2016, perdeu as 3 últimas eleições como líder do Partido Republicano e é alvo de diversos processos por corrupção, por tentar fraudar a eleição de 2016 no estado da Geórgia e pela tentativa de golpe de 6 de janeiro de 2021. Biden alega que precisa terminar o trabalho e que toda a geração de americanos precisou em algum momento lutar pela democracia, pelas liberdades individuais, pelo direito de voto e pelos direitos humanos. O principal inimigo agora, disse Biden, é o movimento para tornar a América grande de novo, o MAGA, o movimento dos extremistas de direita liderados por Donald Trump. O atual governo não esconde que Trump é o adversário ideal. O ex-presidente é o favorito para conquistar a candidatura do Partido Republicano. Nas pesquisas para as prévias republicanas, está na frente do governador da Flórida, Ron DeSantis, e da ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, que são os candidatos lançados até agora. As pesquisas gerais dão vantagem a Biden contra Trump, mas ele perderia hoje para candidatos republicanos mais jovens. Os democratas confiam que o mapa eleitoral favorece Joe Biden. A eleição presidencial nos Estados Unidos é uma eleição disputada por estados. Quem ganha um estado leva todos os delegados daquele estado no colégio eleitoral, que é quem efetivamente escolhe o presidente. Em 1976, os 2 grandes partidos poderiam vencer em 40 estados, com a polarização da política norte-americana, especialmente desde a eleição de Ronald Reagan em 1980, o número de estados-chaves, ou estados pêndulo, que podem ir para a direita ou para a esquerda, diminuiu. Há poucas eleições, eram 10 ou 12, agora, de acordo com um especialista do jornal The New York Times, seriam apenas 3, Arizona, Geórgia e Wisconsin. A Flórida e Ohio agora são estados republicanos. A Flórida foi o estado que decidiu a eleição de 2000, entre George W. Bush e o então vice-presidente Al Gore, com fortes suspeitas de fraude para favorecer Bush. O irmão dele era o governador do estado. E havia ainda o caso do menino Elian Gonzalez, um refugiado cubano, cuja mãe morreu na travessia e que foi retirado à força dos parentes cubano-americanos e enviados de volta para Cuba pelo governo Bill Clinton. Isso abalou as chances dos democratas na Flórida. A Virgínia virou democrata e, pelos cálculos do New York Times, também a Pensilvânia. Por este raciocínio, Biden precisa ganhar em apenas um desses 3 estados. O candidato republicano precisaria vencer nos 3. A guerra da Ucrânia, outra questão em pauta, porque o Trump é aliado de Putin. A guerra da Ucrânia deflagrou uma nova corrida armamentista, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa sobre a Paz Internacional de Estocolmo, na Suécia. Os gastos com defesa cresceram 2,7% em termos reais em 2022 para um recorde de 2 trilhões 240 bilhões de dólares, 11 trilhões e 300 bilhões de reais pela cotação de hoje. Houve um aumento de 9,2% no orçamento militar da Rússia e de 7 vezes no da Ucrânia, os países em guerra. No resto da Europa, os gastos militares subiram 13,6% para níveis que não eram vistos desde o fim da Guerra Fria.
A Alemanha dobrou o orçamento militar para 2% do produto interno bruto e Japão e a Coreia do Sul também aumentaram seus gastos com defesa por causa da ameaça da China, que apoia a guerra do ditador russo Vladimir Putin e ameaça invadir Taiwan, que considera uma província rebelde, mas o peso das Forças Armadas sobre os produtos internos brutos está em 2,2%. Mais ou menos a média dos tempos da Guerra Fria. Os maiores gastos militares dos Estados Unidos e da China ficaram estáveis em porcentagem do PIB. O Washington vai gastar 840 bilhões de dólares, 37% do total, 4 trilhões 238 bilhões de reais. O orçamento chinês é 224 bilhões e 200 milhões, 1 trilhão e 400 bilhões de reais, 27% do orçamento dos Estados Unidos. A Estônia, a Letônia e a Lituânia convocaram os embaixadores da China para dar explicações depois que o embaixador chinês na França, Lu Shaye, declarou que as ex-repúblicas da União Soviética não têm base legal para serem países independentes. O embaixador chinês reproduziu o discurso do ditador Vladimir Putin, que alega que a Ucrânia não tem o direito de existir. O embaixador também questionou se a Crimeia, anexada ilegalmente pelo Kremlin em 2014, é parte da Ucrânia. A Crimeia era historicamente parte da Rússia, foi doada à Ucrânia pelo líder soviético Nikita Khrushchev em 1954 e foi considerada território ucraniano quando a União Soviética foi extinta em 1991, aliás, por iniciativa da Rússia, da Ucrânia e da Bielorrússia. Sem as 3 repúblicas eslavas, seu núcleo central, a União Soviética acabou. Ao falar sobre a guerra da Ucrânia durante visita à Espanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a mostrar desconhecimento de política externa e das relações internacionais. Lula criticou a invasão do território ucraniano pela Rússia, mas não falou na retirada das forças russas. Lula atacou as 5 grandes potências com direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia. Os vencedores da Segunda Guerra Mundial, disse que são países maiores fabricantes mundiais de armas e que estão envolvidos na maioria das guerras, e afirmou que chegou a hora de outros países reformarem a ONU. Mas se os grandes têm poder de veto, vão vetar. O que Lula não entende é que uma nova ordem mundial é o resultado de uma grande guerra. Foi assim no Tratado da Westfália, em 1648, no fim da Guerra dos 30 Anos, que acabou com as guerras religiosas na Europa e consolidou os princípios de soberania nacional e não intervenção em assuntos internos de outros países, o que grandes potências várias vezes não respeitaram, mas é a norma. O Congresso de Viena, em 1815, restaurou as monarquias europeias depois das guerras napoleônicas. A Conferência de Paz de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, foi chamada de a paz para acabar com todas as pazes. E a criação da ONU, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, criou a atual ordem internacional. O Conselho de Segurança da ONU é um condomínio de grandes potências que tem direito de veto, porque na organização internacional anterior, criada para preservar a paz mundial, a Liga das Nações, todos os países tinham o mesmo peso. O Senado dos Estados Unidos nunca aprovou a participação do país na Liga. Quando o Japão invadiu a Manchúria em 1931 e o resto da China em 1937, quando a Itália fascista de Benito Mussolini tomou a Etiópia em 1935 e quando a Alemanha nazista de Adolf Hitler anexou a Áustria e a Tchecoslováquia em 1938 e 1939, ninguém reagiu. Alguém precisa explicar a Lula que a realidade internacional é mais complexa do que um diálogo de mesa de bar. O ex-presidente peruano Alejandro Toledo chegou a Lima depois de ser extraditado pelos Estados Unidos e foi colocado em prisão provisória por 1 ano e 6 meses. Toledo e os ex-presidentes Alan Garcia, Ollanta Humala e Pedro Paulo Kuczynski estão sendo processados no Peru por receber propina da construtora brasileira Odebrecht num desdobramento da Operação Lava Jato. Garcia se matou para não ser preso. O país vive uma crise política permanente. Os 2 últimos presidentes, Martín Vizcarra e Pedro Castillo, também caíram. Vizcarra por corrupção, Pedro Castillo por tentar dar um golpe de Estado.
Cerca de 500 pessoas foram mortas e 4.000 feridas no Sudão desde 15 de abril, quando começou uma guerra civil entre o presidente e comandante do exército, o general Abdel Fattah al-Burhan, e o vice-presidente, o general Mohamed Hamdan Dagalo, comandante das Forças de Apoio Rápido, um grupo paramilitar que nasceu da milícia Janjaweed, maior responsável pelo genocídio de Darfur. Na época, o então ditador Omar Bashir, denunciado por genocídio pelo Tribunal Penal Internacional, decidiu manter o grupo paramilitar como uma proteção contra o exército para evitar possíveis golpes. Al-Burhan e Dagalo, mais conhecido como Hemedti, derrubaram Bashir em 2019, começaram uma transição para um governo civil, porque o que derrubou Bashir também foi uma onda de protestos populares, mas os dois generais deram um golpe dentro do golpe em setembro de 2021 e agora começaram a brigar entre si. Hemedti acumulou uma grande fortuna, controla minas de ouro em Darfur e vende seus serviços a países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Seus soldados atuam nas guerras civis da Líbia e do Iêmen. A nova guerra civil sudanesa, a terceira desde a independência do Império Britânico em 1856, tende a se prolongar. Em Burkina Faso, soldados com uniforme do exército mataram 60 civis, denunciou a Procuradoria-Geral. O país vive em estado de exceção, com 2 golpes de Estado no ano passado, em meio a uma campanha contra extremistas muçulmanos. A ditadura militar expulsou os franceses e pediu ajuda aos mercenários da empresa de segurança privada russa Wagner, que atua em vários países não democráticos da África e na guerra da Ucrânia. A Índia instalou até o fim do ano passado 120 gigawatts de energia de fontes renováveis. A meta para 2030 é de 450 gigawatts. A Índia passou a China, é o país com maior população do mundo, também é das grandes economias a que mais cresce, 7% no ano passado, com expectativa de alta de 6% neste ano. A Índia é o país do futuro. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!